Bom dia, manhã de 8 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 859. Estamos falando de dificuldades no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9, verso 7, diz assim: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Aqui, qual é a dificuldade desse texto? A dificuldade é como é que podia Deus pedir a Jeú que destruísse a casa de Acabe. Em 2 Reis, capítulo 9, verso de número 6 ao 10. E também, capítulo 2 Reis 10, verso 30. E a seguir, condená-lo pelo derramamento de tanto sangue, conforme Oséias, capítulo 1, versículo 4. Vamos à solução dessa dificuldade. Não pode haver a menor dúvida de que Jeú desincumbiu-se completamente da tarefa que recebera do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe a todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. 2 Reis 9, 7 e 8. Jeú foi de Ramote, Gileade, a Jizriel, matou o rei Jorão e também a Acasias, monarca de Judá, o qual era neto de Jezabel. Continuou o seu massacre indo a Samaria para intimidar os anciões da cidade, levando-os a decapitar todos os 70 filhos de Acabe que viviam no palácio. 2 Reis, capítulo 10, verso 1 ao 10. Não muito tempo depois, ele conseguiu conduzir todos os líderes de Israel, adoradores de Baal, a que entrassem no templo desse Deus sob pretexto de dirigi-lo a um culto. Uma vez trancafiados no santuário, ordenou massacre pelas suas tropas, que destruíram todo o edifício, profanando de tal maneira que jamais poderia ser usado como templo, mesmo para um culto pagão. Verso 18 a 27 de 2 Reis, capítulo 10. Depois de Jeú haver se desincumbido bem de todas as tarefas severas, como vista a supressão da idolatria em Israel, veio a ele o reconhecimento elogioso da parte do Senhor. Porquanto bem executasse o que é reto perante mim, e fizesse a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. 2 Reis, capítulo 10, verso de número 30. Jeú servira como executor de Deus, em benefício de muitas centenas de profetas do Senhor, a quem Jezabel e Acabe haviam assassinado. 1 Reis, capítulo 18, verso 4 e 13, lançando mão dos meios mais eficazes para suprimir a maldição da idolatria que destrói as almas humanas. Por isso, ele receberia segurança e estabilidade no trono, e seus descendentes depois dele até a 4ª geração, isto é, até Jeoacás, que reinou de 814 a.C. a 798. Jeoás, que reinou de 798 a 782. Jeroboão II, de 793 até 753 a.C., e Zacarias, que foi assassinado meses depois da sua ascensão,
em 752 a.C. No decurso de sua carreira, no entanto, ele não teve grande sucesso como governador ou defensor do seu país. O obelisco preto de Salmaneser III da Assíria retrata Jeú, filho de Onri, prostrado diante do invasor e pagando-lhe tributo como vassalo, em conexão com uma expedição contra Ben-Hadad de Damasco e as cidades fenícias de Biblos, Sidom e Tiro. Mas, segundo Reis 10, verso 33, indica que até mesmo antes dessa invasão, praticada pela Síria no 21º ano de Salmaneser, em cerca de 832 a.C., Jeú havia perdido toda a região da Transjordânia, onde habitava a tribo de Manassés, Gade e Rubem, a meia tribo de Manassés, Gade e Rubem, que mais tarde seria conquistada por Moabe, sob o rei Messa. Para o rei Azael de Damasco, seu filho Jeoacás, que reinou de 814 a 798, foi reduzida a completa vassalagem por Azael e seu filho Ben-Hadad, segundo Reis, capítulo 13, verso 1 ao 3. Mas Joás, 798 a 782, teve permissão do Senhor para expulsar os sírios em 3 campanhas decisivas, verso 19, e também esmagar as pretensas do rei Amazias de Judá na batalha de Bet-Semes, segundo Reis 14, verso 13, que resultou em Jerusalém ser espoliada. Foi o bisneto de Jeú, Jeroboão II, que alcançou grande sucesso no campo de batalha, porque recuperou o território tribal da Transjordânia e toda a área que antes era governada por Jeroboão I, exatamente como o profeta Jonas havia predito, segundo Reis, capítulo 14, verso 25 a 27. Então, em que base o profeta Oséias proclamou julgamento do Senhor sobre a dinastia de Jeú? Oséias, capítulo 1, verso 4 e 5. Teria sido por causa de suas pretensões impuras, com as quais ele havia cumprido suas obrigações recebidas de Yahvé, no sentido de eliminar a descendência de Acabe? Ainda que Jeú houvesse feito só o que o Senhor lhe ordenara, ele o realizou por zelo, e zelo carnal manchado pelo seu egoísmo, segundo Reis 10, 29, diz a seu respeito. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Porém, o verso 31 prossegue dizendo: mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Essa mistura de interesses apareceu também nos seus descendentes, porque Joás fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, segundo Reis, capítulo 13, verso 1 ao 4. Jeoás, filho de Jeoacás, não se comportou melhor. Ele também seguiu um mau exemplo de seu pai, segundo Reis, capítulo 13, verso 11, ainda que mantivesse um relacionamento amistoso com o profeta Eliseu, segundo Reis 13, verso 14 a 19. Embora Jeroboão II gozasse de notável sucesso na guerra,
segundo Reis 14, 25, e reinasse longamente durante há uns anos, segundo Reis 14, 23, isto é, de 793 a 782, como regente do governo de seu pai, e de 782 a 753, como rei, seu relacionamento com o Senhor não foi melhor do que seu pai. Fez o que era mal perante o Senhor e jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Verso 24. Toda a profecia de Amós, de modo especial, 2, verso 6, 16, 4, 1, 5, 5 ao 5, 13, Amós 6, 1 a 8, é um comentário sobre a corrupção do governo, da sociedade e da moralidade prevalecente no Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II. O ministério de Amós ocorreu 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, talvez entre os anos 760 e 755 a.C. Agora, o prenúncio enunciado em Oséias, capítulo 1, verso 4, refere-se ao sangue derramado, ainda que no serviço de Deus e em obediência ao seu comando. A culpa por esse derramamento apague-se ao servo do Senhor, caso sua motivação estiver maculada pelo egoísmo, em vez revestida por um interesse sincero pela pureza da fé e preservação da verdade de Deus. Foi a motivação em que, por exemplo, animou Elias quando sentenciou os 450 profetas de Baal à morte. Depois da prova no Monte Carmelo, o morticínio de Jezreel, o Senhor exigiu a casa de Jeú quando seu tetraneto Zacarias foi assassinado na festa de seu aniversário pelo seu capitão de carruagem, Salum, em que tanto confiava. Bom, esperamos ter respondido a esta dúvida acerca de Jeú e da sua casa, e que você possa estudar mais e mais a palavra de Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.